Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira, iniciando este novo trimestre neste ano de 2025, que seja um ano de muitas bênçãos nas nossas vidas e que o Senhor possa continuar nos dando essa graça para que nós possamos aqui estar refletindo na palavra dele. Quero agradecer aos nossos pastores pela oportunidade, agradecer também pela vida dos nossos irmãos comentaristas desta revista, desta lição. Nós temos aí o pastor Jean, e agradecer a Deus também pela vida dos irmãos que fazem esta leitura diária e a todos vocês que acompanham os nossos vídeos aqui no canal. Nós temos aí a lição de número 1, que vai estar falando da doutrina relacionada à Bíblia, a Escritura Sagrada. E nós temos a referência que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 27, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Contextualizando sobre este texto sagrado, nós temos a morte de Jesus, que antecede um pouco este momento, e logo após nós temos ali a possibilidade da ressurreição, porque alguns vão ali no túmulo e vão perceber que o seu corpo não está mais ali. E logo na sequência nós iniciamos aqui, a partir do versículo 13, a descrição de que 2 discípulos estavam indo, no caminho de Emaús. Eles estavam indo ali para aquele local. E aí eles estavam conversando entre si sobre as últimas coisas que tinham acontecido. Quando aparece, para eles, quando aproxima deles e começa a andar com eles um certo homem, que é o próprio Jesus Cristo, mas que ele não deu permissão para que eles o reconhecessem. E aqui eles começam a comentar com este viajante que se aproximou deles sobre os últimos acontecimentos, e eles vão questionando: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes o que está acontecendo? E aí eles começam a falar sobre o Messias que eles esperavam que redimisse a Israel, mas que ele tinha morrido já fazia 3 dias, e eles tinham ficado sabendo por alto que ele não estava no sepulcro, que o seu corpo havia desaparecido, e que nascia ali uma certa esperança de que ele pudesse ter ressuscitado. E então aquele homem, que é o próprio Jesus, começa a falar com eles, E ele diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então aqui o que vai ser mostrado para nós através deste texto sagrado é o próprio Jesus afirmando que nós veremos que o Messias e a sua obra redentora, ela é o tema central das Escrituras Sagradas. Embora no Antigo Testamento nós encontramos a história de muitos irmãos piedosos, de muitos que se rebelaram contra Deus, dos reis ali de Israel, a própria história da nação de Israel, mas nós temos muitos trechos no Antigo Testamento que fazem referência à obra redentora do Messias, que fazem um prenúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos ali o texto de Isaías de uma forma muito clara, quando ele fala, como um cordeiro levado ao matadouro, que ele não tinha aparência, não tinha formosura. Então, quando Isaías fala, ele está falando, quando ele escreve, profetiza,
ele está profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos lá no livro de Hebreus algumas referências feitas ao Antigo Testamento com algumas passagens, e em uma delas vai falar sobre o fato de que o Melquisedeque, que aparece lá no Antigo Testamento, ele é um tipo de Cristo, é o nosso eterno sumo sacerdote. Melquisedeque era um sacerdote e ele representava Jesus Cristo como sumo sacerdote, como aquele que ofereceu a si mesmo como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Uma outra referência que nós encontramos é lá no Salmo 22, verso 18, que vai descrever Davi, a experiência de Davi ali descrita, vai prenunciar quando os soldados ao redor da cruz, eles dividem entre si as vestes de Jesus, eles lançam sorte. Então, quando nós vamos caminhar no Antigo Testamento, nós vamos ver vários trechos, várias passagens, várias profecias que se cumpriram com a vinda do Messias e outras que ainda estão para se cumprir. Mas o certo é que quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, de modo geral, elas estão de Gênesis a Apocalipse, apresentando para nós o ponto mais importante da história da humanidade, que é o Messias e a sua obra redentora. A Bíblia, quando nós focamos em muitas referências, nós vamos observar que há o prenúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo para livrar a humanidade, para perdoar, para, na verdade, nos redimir do pecado. Agora cabe a cada um de nós aceitar a sua obra redentora e viver uma vida genuína ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos.